Neste vídeo eu estarei mostrando o multímetro Neuric, ou Neuraic, conforme a pronúncia, né? É um multímetro analógico muito bom, né? É modelo XCR K47 Plus, ou XCR K47+, né? É um multímetro analógico, né? Ele vem nessa caixinha. Aliás, nessa embalagem, né? Nesse casezinho, né? Então ele vem aqui para tem esse papel, né, com a descrição dele, né, com a foto dele aqui atrás e a descrição dele, né, algumas de suas características, né, seus diferenciais. Então ele vem nessa case, né, uma case compacta. Ele é um multímetro compacto. Ele é um multímetro bem compacto, né. Aqui eu vou levantando essa trava, a gente tem acesso ao multímetro. Tem essa proteçãozinha aqui, vem com ele, né? As pontas de prova. As pontas de prova dele, né? Com a tampinha de proteção, né? Protetor, né? E um diferencial, né? Importante, né? Para ele, né? Ele tem umas ponteiras douradas, né? Que tem uma qualidade melhor, né? E melhor contato. Essas ponteiras douradas. Ele é um multímetro que tem um custo bem acessível, mesmo com os impostos, com as taxas, né? Ele tem um preço bem interessante, bem atrativo, né? Durante o vídeo eu vou falar mais sobre o valor dele, né? Agora eu estou mostrando aqui suas características, né? A ponta de prova tem um cabo um pouco mais fino que uma ponta de prova padrão, né? Um pouco mais compacta as pontas, né? A gente comparar com uma ponta de um multímetro padrão, ela tem uma diferença, né, em tamanho, né, ela é menor. E o cabo é um pouco mais fino. Mas são pontas, né, aparentemente de boa qualidade, com certificação aqui. Certificação CE, né, certificação da União Europeia, né. Aqui tem as especificações. É uma ponta 10 amperes, certificada. Uma ponta de boa qualidade, né? Uma ponteira de boa qualidade. Aqui está marcado aqui uma etiquetinha, né? Com a marca do multímetro, Neuric, né? E a certificação. Bom, uma ponta que aparenta ter uma ótima qualidade, uma boa qualidade. Material flexível. Aqui temos o multímetro, ele vem nessa case, né? Aqui temos o multímetro, aqui temos o manual de instruções dele. Aqui. É o manual em inglês, né? Manual bem detalhado. Tem bastante informações, né? Sobre ele, né? Sobre utilizar suas escalas, suas características, né? E aqui a parte em chinês também, né? Mandarim. Aqui. Aqui temos o multímetro, né? Então, com uma película plástica aqui na frente. Eu vou tirar aqui para diminuir o reflexo. Ok. Olha, ele é um multímetro bonito, né? Ele é um multímetro bem compacto. Ó. Cabe na palma da mão, né? Um multímetro pequeno para médio porte. E ele é um multímetro bem interessante, né? Pela proposta dele, né? As escalas dele, né? Eu vou estar demonstrando suas escalas, suas características. Aqui as instruções, né, de colocação da bateria, das pilhas, né? A gente vai abrir ele para verificarmos como ele é por dentro e colocarmos a bateria 9 volts e as duas pilhas de AA de 1,5 volts, né? São pilhas do tipo AA, ou seja, pequenas, né, mas não tipo palito. Para abrir ele, a gente solta o parafuso que a gente acabou de tirar. E ali ele tem essa trava aqui, ó. A gente empurra ela para baixo, né? Pode ser com a chave ou até com o próprio dedo, né? Ó. Aí remove a tampa dessa forma, abrindo de cima, a parte de cima primeiro, né? Ele tem uma trava aqui embaixo, que trava aqui na tampa, né?
Ele é um multímetro muito bem construído internamente, né? Ele tem uma montagem bem feita, né? Ele tem um fusível de proteção aqui, tem um trimpote de calibração, componentes SMD, né? Uma placa boa qualidade. É realmente um multímetro bem construído. E o legal, interessante, né? Que lá, ao lado dos componentes, né? Ele tem o valor dos componentes, né? Dos resistores aqui, ó. O resistor aqui de 4,7 mega, 2,4 mega, ele tem os valores aqui do lado, né? Bem interessante, ó. E correspondem ao valor dos componentes que estão colocados aqui, ó. Muito bacana essa característica dele. Até o valor do trimpote temos aqui, ó. Trimpote de 1K. Valor dos capacitores. Ele é uma construção muito bem feita. Buzzer. Bem legal, né? Aqui vamos colocar as baterias nele, né? Pra gente estar fazendo a apresentação de suas escalas, suas funções. E testes de precisão dele, né? E mostrar suas características, né? Ah, ele vem também com fusível reserva também aqui, ó. Interessante, né? Bem legal. Bom, aqui temos que colocar uma bateria de 9 volts, né? Vou colocar essa bateria aqui do tipo recarregável. É uma bateria USB recarregável. Poderia usar uma bateria 9 volts comum, mas eu gosto de usar baterias recarregáveis, né, nos meus multímetros. Uma porque pela durabilidade, né, descarregou, recarrega novamente, não tem custo, né, de ter que comprar uma bateria nova. E também pela segurança também, né? Porque essas baterias, elas nunca tive problema de vazamento delas, né, no meu multímetros, nos meus instrumentos. Então eu prefiro, né, o uso dessas pilhas recarregáveis. Aqui vamos colocar 2 pilhas AA, né? Também são do tipo recarregável. Inclusive eu tenho até um vídeo no canal, né, que eu abordo bem sobre essas pilhas, né? Essas baterias recarregáveis, falo sobre as suas características, mostro os tipos dela, né? É um vídeo bem completo, né, que eu abordo sobre essas baterias, né? Quem tiver interesse em assistir, lá eu esclareço todas as dúvidas, né, sobre essas baterias recarregáveis. Ok, né? Colocada aqui. Agora vamos fechar o multímetro. Aqui. Encaixar aqui. Ok. Fechou. Vamos parafusar. Ok. Agora vamos colocar o multímetro na case, né? Essa case tem um diferencial bem interessante. Além dela acomodar bem o multímetro, né? Essa case, ela tem essa alcinha aqui, que ela pode ser usada para transportar o multímetro, né? Dessa forma. Ou a gente pode virar ela, né? Ela tem um encaixe aqui, ó, na lateral, os dois lados, que ela deixa o multímetro no ângulo de 90 graus. Olha lá. A gente dá uma empurradinha para cima, ela encaixa perfeitamente nessa travinha aqui, né? Então ele fica firme dessa forma, né? Agora aqui a gente levanta a tampinha e a gente tem acesso ao multímetro. Bem legal, né? Bem interessante. Aqui. Bom, eu vou estar mostrando as características desse multímetro, né? Aqui, ó. Vamos pelas escalas dele. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui, pra gente visualizar melhor. Bom, aqui na escala alternada, né, nós medimos tensão de 12 volts, 60 volts, 300 e 1200 volts. É um diferencial, né? 1200 volts não é tão comum, né, na maioria dos multímetros. Normalmente é 1000 volts, né? Aqui na escala DC nós temos a escala de 3 volts, a escala de 12, 60, 300 e 1200. A escala DC, que é medição de corrente, né? A gente mede corrente de 60 microamperes,
3 mA, 30 mA, 300 mA e 12 amperes. 12 amperes é nesse conector aqui que tem debaixo dessa exclamação aqui, né? Deixa eu ter um adesivo aqui, né? Aqui, ó. Temos um conector para colocar a ponteira para medir corrente, né? Aqui temos a escala de continuidade, escala X1, X10, X100, X1K, que mede também capacitância, né? A gente pode ver aqui, microfarads. Temos a escala X10K e X100K. Aqui temos conectores, né, para fazer medição de ganho de transistores, né, HFE. A gente pode visualizar aqui. Aqui são os bornes, né, para conexão das pontas, né, negativa e positiva. E aqui o potenciômetro de ajuste de zero, né, na 0 ohm. Bom, aqui nas escalas dele, né, nós temos a escala dele que vai de 0, né, até 2K de fundo de escala, né, multiplicando por X100K, a gente consegue medir até 20 mega ohms de resistência. Que seriam 2K, 2.000 vezes 20.000, né, aliás, vezes 100.000, né, 100.000 vezes 2.000 dá 200.000, 200 mega ohms, né? Aliás, exatamente 200 mega ohms. Então aqui temos a escala dele, né, para medição de ômica. Aqui nós temos a escala para medição de tensão, né, tensão alternada e DC. Aqui escala de 300 volts, escala de 60 volts e 12 volts. A escala de capacitância até 2.000 microfarads. A escala de corrente, né, de base, né, para medir ganho de transistores HFE também. Temos a escala para medir LVE, que é interessante essa escala, né, aqui ela tá 0 volts, ela vai até 3 volts. Muito útil para a gente verificar a queda de diodo, queda de LEDs, né? Tensão de LEDs e diodos, né? E temos a escala de decibéis. Bom, é bem interessante, né? Aqui temos algumas informações dele, né? Sobre sua resistência, né, ômica, né? Máximo 1.200 volts, ACDC. Aqui temos a 20 km por volt, conforme especificado pelo fabricante, volts DC. E 9 kΩ por volt AC. O ajuste de zero. E aqui o borne para medição de corrente de 12 amperes, né? Até 12 amperes. É bem interessante, né? Bem completo esse multímetro. Ele é compacto e bem completo. Agora nós vamos fazer alguns testes de precisão, né? Para verificar como esse multímetro se comporta na medição de componentes, né? De resistores, de capacitores e semicondutores. Antes de efetuarmos qualquer medição com multímetro analógico, deveremos verificar o correto ajuste de zero, né, fim de escala. O ajuste de zero, final de escala, ele é feito por esse parafuso, né, aqui na frente do galvanômetro. Aqui a gente coloca numa escala tensão, né, alternada ou contínua alta, né, e a gente ajusta esse parafuso, né, por o ponteiro ficar corretamente sobre o zero. Bom, ele está perfeitamente sobre o zero. Pode ser que na câmera ele esteja um pouco à frente ou atrás do zero devido ao erro de paralaxe. Mas aqui no meu ângulo de visão ele está perfeitamente ajustado. Está corretamente ajustado aqui no zero. Agora, outro ajuste também importante, né, para medição de tensões, de resistências, né, é o ajuste de zero, né, que a gente deve fazer curto-circuitando as pontas de prova. A gente curto-circuita as pontas de prova e ajusta o potenciômetro de 0 ohm para o ponteiro parar exatamente sobre o zero, né, na escala ômica. Cada escala ômica a gente tem que fazer esse ajuste. Potenciômetro. Perfeito, ele está corretamente sobre o zero. Olha lá. Final de zero, ok. E ajuste 0 ohm, ok. Aqui temos a escala de continuidade, né? Ó, que funciona bem, né? Ó, o buzzer dele tem um som alto, bem audível, né? E ele é rápido, né? Ó,
Funciona muito bem o buzzer dele. Bom, aqui eu já fiz o ajuste 0 on. Agora vamos usar para testar a precisão dele esse módulo de referência de componentes de alta precisão. Aqui temos resistores de alta precisão e vamos fazer a aferição da precisão desse multímetro. Aqui vou colocar aqui do lado dele, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom na escala para a gente visualizar melhor a medição dele aqui. Perfeito. Então aqui eu vou fazer a medição, né? Vamos medir um resistor de 10 ohms. Show. Exatamente sobre o 10 ohms. O 10, né? Perfeita, excelente precisão aqui. Medi um resistor de 100 ohms. Parou exatamente sobre o número 100. Perfeito. Resistor de 1K. Parou perfeitamente sobre 1K. Agora vamos testar a escala X10K. Show. Zerar novamente, né? Cada vez que a gente muda a escala, a gente zera. Perfeito. Vamos medir aqui. Resistor de 10 ohms, né? Ele vai agora ser 1. Porque 10 dividido por 10 é 1, né? Estamos na escala X10. Resistor de 100 ohms vai medir 10. Perfeitamente sobre o 10. Resistor de 1K vai medir sobre o número 100. Perfeito. Exatamente sobre o 100. E o resistor de 10K sobre 1K. Perfeito. Ótima precisão. Agora vamos testar a escala X100. Novamente, curto-circuitamos as pontas, né? E fazemos um ajuste de 0. Ok. O resistor de 10 ohms, né? Ele vai corresponder agora a 0.1. Que 10 dividido por 100 é 0.1. Ó, perfeito, ele está entre o 0 e o primeiro tracinho, corresponde a 0.2. Aqui o resistor de 100 ohms, ele vai medir 1, exatamente sobre 1. Resistor de 100, aliás, de 1K, ele vai medir sobre o 10, perfeito. Resistor de 10K vai medir sobre o 100. E resistor de 100K, ele vai medir no 1K, perfeito. Agora vamos testar a escala X1K. Fazer novamente o ajuste de 0. Aqui, deixa eu um reflexo aqui. Ok. Vamos medir o resistor mais alto para o menor agora. Então, resistor de 100K, ó, medindo no 100K, no 100, perfeito. Resistor de 10K no 10. Resistor de 1K no 1 e resistor de 100 ohms no 0.1. Perfeito. Excelente precisão. Vamos medir a escala X10K. Vamos zerar aqui. Estou dando um zoom na escala, na escala analógica para a gente visualizar melhor as medições, né? Então aqui no resistor de 100K, a gente vai ter medição de 10, perfeito. De 1K, e aliás, 10K, né? No 1 e de 1K no 0.1. Excelente, excelente precisão. Agora, escala X100K. Vamos zerar novamente. Ok. Perfeitamente zerado. Agora vamos medir aqui o resistor de 100K. Ele vai medir no 1, porque 100.000 dividido por 100.000 dá 1, né? Resistor de 1K, aliás, 10K, né? 0.1. Perfeito. Excelente medição de resistores. Ele mexe com muita precisão os resistores, né? Agora aqui nesse módulo, eu tenho um resistor de alta precisão aqui no valor de 179,97K. Podemos visualizar aqui. É 180K arredondando, né? Vamos fazer a medição desse resistor. Aqui ele vai ter que dar um pouco, aqui ó. Ele deu no pouco antes do 2, né? Correspondendo a 180K. Agora eu vou colocar na escala X10K.
conforme a gente pode visualizar, né? X10K. Vou zerar, né, o instrumento. E a gente vai fazer a medição desse resistor. Ele vai ter que dar um pouco antes do 20. Olha lá, ele deu um tracinho antes do 20, né? Ele deu um 18, exatamente, ótima precisão. Na escala X1K, né? Ele vai medir pouco antes do 200. Aqui, deixa eu medir aqui, né? Exatamente, um pouquinho antes do 200, né? Correspondendo a 180. Bom, ele mede com excelente precisão, né? Resistores, né? Bom, esse multímetro ele tem um diferencial de medir capacitores, né? Na escala X10, X1K, né? Que é a escala que a gente está utilizando agora, né? Ele mede capacitores aqui até 2000 microfarads. Então vamos uma medição indireta, né? Que ele vai medir o valor de resistência interna do capacitor, né? O ponto ele vai deflexionar até o valor marcado na escala, né? Próximo valor marcado da escala, corresponde ao valor do capacitor que a gente vai medir. E ele vai, posteriormente, vai em direção ao infinito, né? Resistência infinita, né? Então aqui no caso, vamos começar a fazer um teste em um capacitor aqui, esse capacitorzinho aqui, ó. Um capacitorzinho de 680 nano. Bom, vamos fazer o teste nesse capacitor. Então a gente vai visualizar essa escala vermelha aqui. Ele vai aqui, no caso, o primeiro traço é 1 micro, 2 micro, 3 micro, 4 micro, 5 micro. Então ele vai deflexionar bem pouquinho, né? Vai deflexionar um pouquinho antes, na metade aqui, entre o zero e o primeiro traço, né? Mais ou menos. Então a gente sempre descarrega o capacitor, né? Curto-circuitando seus terminais. Lembrando-se, né, que as pontas, né, são polaridade invertida na escala ômica, multímetro analógico. O vermelho é negativo e o preto é positivo, né? Esse capacitor aqui não é polarizado, a gente não precisa se preocupar. Bom, aqui eu vou encostar aqui, a gente vai fazer a medição desse capacitor aqui. Vamos ver como que vai ser feita essa medição aqui. Ó, viu? O ponteiro ele se deflexionou rapidamente, né? Até, ó lá, mais ou menos a metade entre o zero e o primeiro traço, corresponde ao micro. Pouquinho depois da metade, né? Que corresponde a 680 nano, que é o valor desse capacitor. Aqui temos um outro capacitor no valor de 4,7 microfarads. Então, nesse caso, o ponteiro vai deflexionar até próximo ao número 5 aqui, que corresponde a 5 microfarads. Mesma coisa, né? Vamos descarregar o capacitor. Ponta vermelha no negativo e ponta preta no positivo, polaridade invertida, né? Então vamos observar o ponteiro. Eu vou encostar aqui, ó. Vamos ver o ponteiro como vai deflexionar até o próximo 5. Aqui. Ó, deflexionou, né? Ó, vamos medir novamente. Opa, encostou aqui. Deixa eu medir de novo. A gente verificar. É bem rápida a deflexão do ponteiro, né? Então a gente tem que... Ó, vamos novamente aqui. Ó, ele foi até próximo ao 4, indicando em torno de 4 microfarads. Perfeito, dentro da tolerância, né? Aqui temos um outro capacitor, valor um pouco mais alto. Esse capacitor aqui é um capacitor valor de 10 microfarads. Então o ponteiro vai deflexionar até o próximo número 10 aqui. Vamos fazer o teste, né? Vamos encostar aqui. Polaridade, né? Respeitar a polaridade. Então vamos lá. Vamos observar. Ó, ele foi até o próximo 10. Ó, medir novamente, descarrega o capacitor, né? É importante sempre descarregar o capacitor, senão ele não vai medir corretamente. Ó lá. Foi até um primeiro tracinho antes do 10, né? Perfeito. Ó, aqui mais uma vez. Ó lá. Se não descarregar o capacitor, ele não vai deflexionar o ponteiro, ó, porque o capacitor já vai estar carregado. Bom, esse outro capacitor aqui é um valor mais alto, 15 microfarads. Deixa eu colocar. 15 micro. Então aqui é a mesma coisa, vamos descarregar o capacitor.
E vamos fazer a medição dele, né? Aqui. Aí vai ter que deflexionar o ponteiro até aqui, entre o 10 e o 20, né? Olha lá. Foi exatamente entre o 10 e o 20, ó. Deixa eu descarregar novamente, ó. Perfeito. Ótima precisão. Temos esse outro capacitor aqui de 47 micro. 47 microfarads. Vamos fazer a medição dele. Descarregar ele, né, inicialmente. Ok. E vamos fazer a medição. Ó. Vou postar aqui. Ele vai ter que medir entre o 40 e o 50 aqui, ó. Esse ponto aqui. Próximo ao 50, né? Olha lá, ele foi exatamente próximo ao 50. Vamos medir novamente. Perfeito. Excelente precisão. Temos mais um outro capacitor, valor mais alto. Esse capacitor aqui é um capacitor de 470 microfarads. No caso, esse capacitor aqui, a medição vai ser aqui, em torno próximo ao 500. Quase no final de escala, né? Aqui, ó, descarregamos o capacitor inicialmente. Aqui. E vamos fazer a medição do capacitor. Olha lá. Foi até o 500 e começou lentamente a carregar, né? Perfeito. Conforme mais alta a capacitância, mais tempo demora para carregar. Isso é normal. Então aqui, ó, mais uma vez. Ó, foi até o 500 e começou. Indicando que o capacitor tem 470 microfarads. Temos um capacitor de 1000 microfarads aqui. Deixa eu manejar aqui. 1000 microfarads. Então vamos medir esse capacitor. Vamos descarregá-lo primeiro. E vamos fazer a medição dele. Aqui. Olha lá. Ele foi até o 1000. Até essa região aqui, ó. Praticamente quase no fim de escala, né? Vou descarregar de novo e vou medir mais uma vez. Olha lá. Perfeito. 1000 microfarads. E esse capacitor aqui, para finalizar, um capacitor de 2200 microfarads. Ele supera, né, o valor máximo, que é 2000, né? Ele vai até o final de escala, né? Vai passar do final de escala. Aí aqui a gente consegue fazer o teste dele também. Vamos lá. Medir, né? Olha lá. Foi até o final de escala e começou a carregar lentamente. Perfeito. Então, nesse teste, né, podemos visualizar que esse multímetro mede muito bem capacitores, né? Ele mede com ótima precisão os capacitores. Aqui temos um diodo. Esse é um diodo de alta tensão utilizado em forno micro-ondas. Ele é testado na escala X10, X10K, que é uma escala que fornece a tensão mais alta, né? Aqui, ó. Deixa eu afastar um pouco o zoom aqui. Ok? Bom, que ele vai deflexionar o ponteiro, né? De um lado ele não vai medir. Ó. Ponta preta no catodo, que é positiva no analógico, né? Ele não conduz. Invertendo-se, ele vai ter que conduzir. Olha lá, conduziu. Perfeito. De um lado conduz, de outro não conduz. Indicando perfeitamente como o diodo está em perfeitas condições de uso, né? Bom, aqui temos alguns semicondutores, né? Vamos fazer um teste para verificar como esse multímetro, né, ele lida, né, com a medição de semicondutores. Bom, vamos iniciar o teste. Deixa eu colocar para cá. Não pegar muito reflexo aqui. Deixa eu pôr ele mais para cá para facilitar usar as duas mãos aqui. Bom, ele já está zerado, né? Ele já tinha feito um zero posteriormente. Então a gente vai fazer a medição dos componentes aqui, né, dos semicondutores. Aqui temos um transistor, né? Aqui esse transistor aqui eu sei que é um PNP, então ele vai dessa forma ele não vai conduzir, né? Porque aqui vamos ver, ó, não conduziu, ó,
uma fuga reversa, né? Que no caso a gente vai usar a escala padrão X10, que é a escala mais padrão para medir semicondutores, né? É a escala X10. Deixa eu colocar aqui. Aquela fuga que deu é uma fuga normal, né? Que pode ocorrer. A polarização inversa, né? É base coletor. Então aqui, nesse caso, a gente vai fazer a medição desse transistor. Olha lá. Aqui ele não vai conduzir na escala X10. Invertendo-se as pontas, ele vai conduzir. Tem a base desse transistor no meio. Olha lá. Perfeito. Aqui, esse outro transistor aqui, ele é um PNP, né? Nessa posição ele não conduz. Invertendo, ele conduz. Olha lá. Coletor emissor não. Nenhum dos dois sentidos. Na escala X10. Perfeito. Aqui é um outro transistor, né? Aqui, ó. Esse é um transistor PNP. Ó, base, coletor, emissor. Invertendo, não conduz. Perfeito. Aqui temos um outro transistor, esse é um NPN. Base, coletor, base, emissor. Invertendo, não conduz. Aqui temos um transistor tipo FET, né? Que a gente vai polarizar ele. Aqui, no caso, ó, aplicando a tensão positiva no surge e no dreno, uma tensão negativa, ele vai medir o diodo interno que ele tem. Perfeito. Aplicando sua tensão positiva no dreno e negativa no source, ele não vai conduzir. Agora, se eu aplicar uma tensão positiva no gate, ele vai disparar, ele vai passar a conduzir, ó. Ele vai se comportar como uma chave fechada, né? Deixa eu medir aqui. Espera aí, encostou aqui direito. Ó, agora ele está conduzindo, ó. Ele vai medir dos dois lados agora. Ó. Agora, para mim despolarizar ele, eu aplico a tensão negativa no gate. Aí, nesse caso, ele só vai medir de um lado, né? Porque é o lado do diodo. E o lado direto ele não mede mais. A mesma coisa para esse outro FET, né? Que ele mede o diodo. Aqui não mede. Aplicando a tensão positiva, ele vai passar a medir, ó. Deixa eu aplicar aqui. Ó, positiva. Mediu. Aí ele mede dos dois lados, né? Dreno e source. Agora, aplicando a tensão negativa no gate, que é vermelha e negativa, né? No analógico. Ele vai medir só o diodo, né? No sentido inverso. Sentido direto ele não mede. Perfeito. Testou excelente, né? Precisão, né? Confiabilidade dos semicondutores, né? Aqui é um LED. É um LED bicolor, negativa no meio, né? O catodo. Ó. Vermelho, acendeu, conduziu o ponteiro. E o verde também acendeu e conduziu o ponteiro. Perfeito. Um diodo normal. De um lado direto não conduziu. Inverso não conduziu, né? Lá, projeção direta conduziu. Perfeito. Um Zener de 10 volts. Não conduziu. E aqui conduziu. Excelente, né? Mede muito bem semicondutores. Agora, vamos fazer um teste medindo tensão DC. Para ver como é que ele se comporta na medição de tensões DC. Para medir tensão DC, eu vou estar usando, junto com ele, um multímetro Unity 61E Plus, para usarmos como referência, né, nesse teste. Aí, eu também estaria utilizando esse módulo de tensão de alta precisão, né? Eu estaria aplicando as tensões 2.49, 4.99, 7.49 e 9.99 volts. A gente vai estar comparando a medição, né, com o resultado do Unity e verificando a precisão do multímetro Newrick. Então aqui vamos aplicar uma tensão que está na escala de 12 volts. Eu vou dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor a escala dele, né? Na lógica. Deixa eu ver um ponto que eu consigo enquadrar os dois aqui. Bom, se não estiver exatamente no zero aqui, é devido ao erro de paralaxe, né? A posição que a câmera está filmando o ponteiro do multímetro. Bom, vamos lá. Eu vou aplicar inicialmente uma tensão em 2.49, né? 2.5 volts. 2.498, né? Ele está medindo aqui, ó, no 2.4.
pouquinha coisa depois do 2.4. 5 volts está medindo no 4.8, tá ok, dentro da tolerância. 7.5, né? Ele está medindo no 7.4, também dentro da tolerância. Tensão de 9.99, né? Ele está medindo 9.8, também está dentro da tolerância dele. Perfeito. Agora vamos fazer um teste medindo, usando a escala de 60 volts. Então aqui, na escala 2,5, né? Ele está aqui, ó. Primeiro, segundo, ele está entre o segundo e o terceiro traço. Está mais ou menos na metade entre o segundo e o terceiro traço, indicando 2,5. 5 volts, ele está bem em cima do 5, né? Desse traço maior aqui, indicando 5 volts. Aqui na escala de 7,5, né? Ele está exatamente sobre o 7, né? Um pouquinho depois do 7. Aí na escala de 9.99, ele está exatamente sobre 10 volts. Bom, ele mede com muito boa precisão, né? A tensão DC, né? A medição dele é muito boa, muito precisa, né? Tá perfeitamente dentro da tolerância e uma boa precisão. Agora vamos fazer um teste medindo tensão alternada da rede elétrica. Agora vamos fazer um teste, né? Medindo a tensão alternada da rede elétrica, né? Eu vou aplicar aqui em ambos os multímetros a tensão da rede elétrica. Multímetro Neurick, ele está na escala de 300 volts AC, e o multímetro Unity na escala de voltagem alternada. Vou fazer a medição aqui. Bom, aqui na medição que eu estou tendo aqui no multímetro Unity está em 133 volts, 133, e aqui no multímetro Neurick estamos tendo uma medição próxima a 130, né? 125, 130. Então ele está dando mais ou menos uma medição de 128 volts, né? O que é aceitável, né? Devido à tolerância que ele possui, né? Ele possui uma tolerância de 4%. Então ele está dentro da margem de tolerância dele. Perfeitamente dentro da precisão de tolerância. Ótimo resultado. Agora eu vou fazer alguns testes, né, para mostrar algumas características, né, desse multímetro, sobre algumas especificações sobre ele, né. Bom, agora, né, eu vou estar fazendo um teste para a gente verificar a impedância interna desse multímetro analógico Neurick na escala de tensões DC. Segundo especificado pelo fabricante, a impedância é de 20 km por volt. Então vamos fazer os testes, né? Eu vou medir a impedância usando o multímetro da Unity. Polaridade invertida, né? Porque é polaridade invertida, né? Vamos verificar. Colocar o multímetro aqui na escala de resistência. Ó. Escala de 3 volts. Nós temos uma impedância de próxima a 60 kΩ. Que é 20 km por volt, né? Então está perfeitamente dentro do valor especificado pelo fabricante. Escala 12 volts, temos uma impedância de em torno de 240 kΩ. Perfeito, dentro da especificação. Escala 60 volts, temos uma impedância de 1,2 MΩ. Perfeito. Escala 300 volts, temos uma impedância próxima de 6 MΩ, ok? E escala 1200 volts, nós temos uma impedância de 24 MΩ. Perfeitamente dentro do que o fabricante especifica, né? Então ele fornece 20 km por volt, né? Agora vamos testar a tensão que é fornecida nas escalas ômicas. Para isso eu vou colocar o multímetro Unity na escala DC e vamos medir a escala ômica, escala de continuidade, 2,65 volts, escala X1, 3 volts, aproximadamente 3 volts, escala X10, 3 volts,
o ponto aqui, menos reflexo aqui. Escala X10, X100, 3 volts. X1K, 3 volts. X10K, 12 volts, né? 12.17, que é a soma da bateria de 9 volts com as pilhas de 1,5, as duas de 1,5 que dão 3 volts. Então 9 mais 3, 12 volts. A bateria 9 volts ela é usada exclusivamente na escala X10K nesse multímetro. A maioria dos multímetros são analógicos, né? Raras exceções. Multímetro, escala X100K, uma tensão 2.13 volts. Bom, essas são as tensões fornecidas nas escalas ômicas, né, do multímetro XCR47 Plus. Agora vamos medir a corrente fornecida nessas escalas. Bom, aqui a gente vai medir a corrente, né, que ele fornece nas escalas ômicas. Na escala de continuidade, ele fornece uma corrente de 19 mA. Escala X1, uma corrente de 124 mA aproximadamente. Escala X10, 14,76 mA, aproximadamente 15 mA. Escala X100, 1,5 mA. Escala X1K, 154 microamperes. Escala X10K, 64 microamperes. Vou colocar na escala de microamperes para a gente ter uma definição melhor. Aqui, ó, 61,85 microamperes. Escala X100K, 1,33 microamperes. Bom, com isso, né, nós finalizamos todos os testes, né, e a apresentação do multímetro Neuric XCR-K47+, ou XCR47 Plus, né? Esse multímetro ele tem um diferencial dele ser um multímetro compacto, né, um multímetro portátil. Ele tem uma case, né, diferenciada, né, para transporte dele, para utilização dele, que acompanha ele na compra. Pontas de prova de boa qualidade, né, com terminais dourados. Ele possui uma boa precisão. Ele está dentro perfeitamente da tolerância, né, especificada pelo fabricante, de 4%. Está medindo melhor que isso na maioria das escalas. E ele é um multímetro que ele possui um custo, né, bem acessível, né? Esse multímetro ele tem um custo bem acessível. Ele é um multímetro, mesmo com impostos, né, ele sai por um preço bem atrativo. Ele pode ser encontrado facilmente no AliExpress, né? Procurar pelos dados XCR47, né, Neuric. Vocês vão encontrar informações sobre valores desse multímetro, né? Na minha opinião, é um multímetro muito bom. Ele tem um diferencial além da portabilidade, da case, que é um diferencial dele, né? Ele é um multímetro que mede até 1200 volts, que não é comum, né, de se encontrar um multímetro que mede até essa tensão. E ele é um multímetro completo, né, para um multímetro analógico, né? E ele mede 12 amperes também, que é bem interessante também. Então, na minha opinião, eu recomendo esse multímetro. É um ótimo multímetro, um ótimo custo-benefício. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, né? Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. Obrigado.